nessa segunda-feira damos início a uma série de entrevistas sobre o tema Eleições 2020, uma eleição que será atípica devido a esse momento de pandemia e que vai levar os eleitores de Mato Grosso para as urnas para escolher tanto senador, prefeito e também vereadores. Para essa estreia estamos recebendo o André Luiz Regis Emídio, que é assessor de Planejamento e Gestão Estratégica do TRE, e o advogado Hélio Ramos. E como participação especial durante toda essa série de entrevistas, vamos contar com o nosso experiente jornalista, que é o João Edisson. Bom dia a todos. E para iniciar, eu já quero iniciar com o André, e quero perguntar, André, a gente falou em eleição atípica. Como que o TRE está se preparando para essa eleição que vai ser também fora de data, né? Então, na verdade, nós iniciamos a preparação, né, para esse ano realmente atípico, antes mesmo da pandemia. Né? Na virada do ano, nós tivemos a notícia, né, da decisão que teríamos uma eleição suplementar, primeiramente agendada para o dia 26 de abril, do Senado. E nós tivemos uma virada de ano, né, realmente para o tribunal, realmente atípica, em que tivemos que adiantar muitas das ações, né, que são preparatórias para o período eleitoral, e nós disparamos muitas contratações, né, a questão também de normativos, né. Então, nós já estávamos, né, em uma rota, né, de ação já atípico para esse período. E logo em seguida, um pouco antes das eleições, ainda no mês de março, né, tivemos a notícia realmente da suspensão da eleição suplementar, em razão, né, de todo esse cenário nosso de pandemia. Foi suspenso. Nós entramos também na sequência, né, em regime de teletrabalho, o tribunal. Foi um período também que, para a maioria dos órgãos públicos, né, não houve um processo de planejamento, nós fomos apanhados realmente de surpresa, e nesse período mesmo de pandemia, nós continuamos a fazer toda a preparação eleitoral, né? Seja na questão da continuidade das contratações, seja também nos atos preparatórios, né? Dos atos preparatórios para as eleições, são aqueles atos que realmente não precisariam, né, da atividade presencial. Então, todos esses, o que foi possível fazer o adiantamento, nós fizemos, né, de forma que hoje, né, a gente pode garantir que a Justiça Eleitoral no Mato Grosso, em relação desse panorama todo, né, que se desenhou desde a virada do ano, nos coloca num patamar, em comparação com outros tribunais, né, de outras unidades da federação, mais confortável, né? A exemplo das contratações, porque as contratações que nós já disparamos no início do ano para as eleições suplementares, elas já estavam também contempladas para as eleições municipais, né? Então, nós adiantamos muitas das entregas que nós faríamos, né, no período posterior, nós puxamos, né? Então, nesse sentido, também nos dá um conforto também, né, de fazer um planejamento, né, mais, digamos, depurado, né, com relação à segurança, né, sanitária para os nossos mesários, nossos eleitores, né? Então, esse é o nosso panorama. André, eu quero fazer uma pergunta para o doutor André e para o doutor Hélio Ramos. Dentro da atividade, o tribunal, quais as dificuldades que poderia ser apontado em relação ao fato da eleição ser extemporânea? Eu não estou colocando nem a questão da pandemia, no primeiro momento, só o fato dela ser fora da data, essa alteração. Quais foram os transtornos que trouxeram e quais as dificuldades, se é que há dificuldade entre ter mudado a questão da data? E para o doutor Hélio Ramos, na sequência, aí a ordem não importa, dentro da atividade do advogado eleitoral, o que envolve mais em termos de complexidade em relação àquilo que a gente já tinha? Bom, eu posso iniciar com relação realmente à preparação, né?
o impacto da eleição suplementar, realmente, ela, principalmente para uma eleição, né, em escala estadual, ela tem um impacto grande para o tribunal, porque é como se fosse realmente uma eleição, né, corrente, uma eleição que a gente faz já de 2 em 2 anos, em função, né, da sua grandeza em termos de logística. Né? Então, ou seja, para nós movimentarmos a logística para eleição de 4, 5 candidatos ou um, né, em termos, em nível de estado, ele é praticamente o mesmo. Né? Então, o impacto realmente ele foi muito pesado no início do ano, em que nós tivemos que rever, né, todo o nosso planejamento com relação à execução durante o ano, né, mas com a decisão, depois da suspensão, é claro, muito acertada, né, digamos, do TSE, em que coincidiu os calendários, né, da eleição suplementar com a eleição municipal, não houve, né, em termos logísticos, uma dificuldade tão grande. Na verdade, veio até a facilitar, né, porque o nosso temor é realmente, além da questão da economicidade, né, seria justamente nós termos outro calendário eleitoral, né, diferenciado, se o TSE optasse por uma eleição, com uma data que não fosse a mesma do período de pleito municipal. Em resposta aí ao meu amigo professor João Edson, bom dia a todos que nos assistem, a questão da eleição suplementar acontecendo junto com as eleições municipais, ela, em relação à sua complexidade, ela estabelece uma situação muito sui generis em relação a 2 eleições de circunscrições diferentes que nunca, pelo menos no meu conhecimento aqui, nunca aconteceu. Né? Nós vamos ser o único estado da federação que vamos ter uma eleição na circunscrição estadual, que é a eleição do Senado, e as eleições nas circunscrições municipais, que são as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, essa complexidade, do ponto de vista jurídico, a primeira coisa que me chamou a atenção é em relação à arrecadação e à prestação de contas. Acredito que se a eleição suplementar de Senado tivesse acontecido em abril, ela teria um custo, do ponto de vista dos candidatos e dos partidos, não em relação à justiça eleitoral, que acredito que essa unificação para a justiça eleitoral, penso eu, foi um tanto quanto saudável para suas contas. Agora, para o processo político, isso com certeza vai encarecer a eleição do Senado muito. A eleição do Senado ela vai ter como cabos eleitorais os candidatos a prefeito, os candidatos a vice-prefeito e os candidatos a vereador. E nós sabemos, o professor João Edson acompanha há bastante tempo, a tal da, abre aspas, estrutura, fecha aspas, da campanha. Ou seja, acredito que a Justiça Eleitoral e os órgãos de fiscalização e controle têm que ter uma atuação muito forte nesse sentido, por conta de que pode sim haver um descompasso em relação ao abuso de poder econômico, em relação à eleição do Senado. Em relação às eleições municipais, elas já são o que são. A novidade é tão somente a questão da não coligação para as chapas proporcionais. É a primeira eleição que nós teremos uma eleição de vereadores de chapa pura, sem coligação nas proporcionais. Isso é uma novidade que vai gerar aí um resultado ainda que nós não sabemos do ponto de vista político eleitoral qual será. Do ponto de vista jurídico, as coisas ficaram até, sem a ausência da coligação, mais fáceis por conta da não elaboração das atas casadas. Né? Aqui enaltece registro a providência do Tribunal Regional Eleitoral desde a última eleição em estabelecer o prazo de 24 horas para o envio das atas de convenções, para acabar com aquela coisa de ata em aberto. Né? O cara fazia a convenção dia 31 de agosto hoje e deixava a ata em aberto para fechar dia 16 de setembro, só para fazer os conchalos. E aí a gente tinha claramente uma fraude na realização, na confecção da ata. Né? E eu digo isso sem nenhum constrangimento, até porque eu já orientei como eles fazerem essas atas casadas, dizendo sempre que aquilo era um procedimento errado. Né? Mas como não havia fiscalização,
Então, não é que está errado, está incorreto, né, como diz um amigo meu. Então, assim, acho que a complexidade maior vai se dar em relação à arrecadação e um outro complicador que eu vejo, do ponto de vista jurídico, é a questão da propaganda eleitoral, porque até agora eu não sei como que ela vai acontecer para a eleição do Senado, haja visto não ter uma resolução ainda do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso disciplinando essa questão. Essas seriam as minhas considerações, professor João Edson. Obrigado, Hélio. Doutor André, o doutor Hélio deixou uma questão aí muito importante em relação a isso. Nós não temos a coligação, ela termina facilitando, por um lado. Por outro lado, a eleição extemporânea junto. A primeira pergunta que vai vir é o pessoal da gráfica. Eu posso colocar o prefeito, o vice-prefeito e o senador junto no Santinho? Como que vai ficar essa questão? E já emendo isso, e depois, voltando, doutor Hélio, de novo, nós vamos ter duas legislações nessa eleição. A legislação eleitoral, propriamente dita, que não modificou, mas nós vamos ter uma outra legislação sanitária, dado a questão que ainda vamos estar sem vacina, tá? O Covid vai estar andando por aí. Como que vai agir os partidos políticos, principalmente na questão da fiscalização, para o Hélio, e o tribunal? A quebra do princípio sanitário pode implicar na queda de um candidato? Pode implicar em processo no tribunal eleitoral? Como que vai ser isso? Bom, eu posso iniciar sobre a questão, né, do calendário, né, das regras eleitorais. Nós temos, né, o juiz da propaganda, né, do tribunal, né? Então, a minha área especificamente é a área de logística, então seria temerário eu tecer algum comentário agora que poderia até realmente ir, né, de encontro, não ao encontro, de encontro, né, do entendimento dos nossos juízes da propaganda, tá? Mas, assim, o que eu posso adiantar é que nós temos realmente o calendário eleitoral definido pelo TSE, né, e nós temos o calendário eleitoral com as regras, né, para a eleição, né, do Senado, que no caso aí realmente ele é baixado pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. Nós já temos o do registro de candidaturas, né, para o Senado, já foi publicado, não me recordo agora a numeração dela, mas nós temos justamente essa separação. Tá? Então, nesse ponto, eu vou ficar realmente devendo. Com relação à atuação, né, no caso, especificamente, né, das regras sanitárias, o TSE não tem competência, né, legal para atuar. Então, por exemplo, se alguma convenção, né, que realmente hoje a gente até orienta, né, os partidos, né, a priorizar, né, as convenções, né, remotas, né, por teleconferência, justamente para evitar aglomeração. Mas, caso o partido opte por fazer sua convenção, né, presencial, que ele observe, né, o normativo vigente no dia, né, porque a gente está num período aí de muita dinâmica, né, com relação às orientações sanitárias, que são trazidas tanto pelo ente, né, estadual quanto municipal. Então, ou seja, cada diretório municipal também precisa estar atento às regras, né, que são impostas dentro do seu município, né? Então, o TSE, né, a Justiça Eleitoral, ela não tem a competência de monitorar, fiscalizar, né? A atuação nossa vai realmente ficar circunscrita ao ditame legal. A mim, passando a bola para mim. Então, assim, a resolução 2505 do TRE de Mato Grosso, ela restabeleceu a organização para a eleição suplementar de Senado. A resolução 2505 de 2020 do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ela estabelece como norte a aplicação das resoluções do final de 2019, que se aplicam às eleições de 2020. Então, assim, ela estabelece que vão se aplicar nas eleições de Senado
os prazos decorrentes à eleição de 2020. Então, ela aplica a resolução do registro de candidaturas de 2020 para o Senado, ela aplica a resolução da propaganda para o Senado, ela vem e coloca aquele cabedal de resoluções que foram aprovadas em dezembro de 2019 pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições municipais no âmbito do país. A resolução do TRE de Mato Grosso, a 2505, ela traz para essa eleição suplementar aquela disciplina estabelecida nas resoluções das eleições municipais. Um detalhe no artigo 3º da resolução 2505, eu estava olhando aqui, ele já deixa claro o seguinte, né, que as eleições são eleições distintas. Então, eu estava conversando, inclusive, com alguns eleitoralistas, o professor João Edson conhece, o professor Patrocínio, o professor Fayad, doutor Gonçalo Adão, que são todos aí advogados que trabalham nessa área, e a gente tem entendido que não haverá, isso, veja bem, é um entendimento, uma interpretação jurídica que não está consubstanciada, que não haverá a possibilidade de misturar as duas eleições. Então, em relação àquela provocação que o João fez sobre a questão do santinho, eu estou entendendo, salvo resolução posterior, que como são eleições distintas, não haverá a possibilidade de você, por exemplo, eu sou candidato a senador, o João é candidato a prefeito. Aí eu faço 1 milhão de santinho, uma foto minha com você, João, abraçado. Para prefeito, João Edson, Livramento, senador Hélio Ramos. E aí nós colocamos aquela campanha casada dentro do município de Livramento, com o material sendo produzido por mim, pago por mim, dentro da sua campanha a prefeito. Então, assim, nós temos algumas situações que elas estão ainda carentes de disciplina, de regulamentação pelo TRE. Né? Ontem mesmo eu respondi a uma consulta a um candidato a Senado sobre a questão da propaganda. Ele falou assim, quanto tempo nós vamos ter? Eu falei, não sei. Ainda não sei, porque a resolução que se aplica é a resolução de propaganda dos municípios. Mas a resolução do TSE sobre os municípios fala do tempo dos municípios, não fala de uma eleição do Senado. Então, é assim, vamos pegar um tempo da eleição do Senado e, entre aspas, capar um pedaço da eleição da propaganda dos municípios? Não sei dizer. Então, assim, estamos aguardando ansiosamente o posicionamento do tribunal. Acredito que até aí por volta do dia 15 de setembro deve sair alguma decisão em relação a isso. Em relação a uma outra questão que você levantou, João, em relação a, por exemplo, as atas, são convenções diferentes. Você tem que fazer uma convenção estadual do partido para lançar o candidato ao Senado. E a eleição municipal, você tem que fazer uma convenção municipal. Né? Quando você lançar no sistema Candex, que é o sistema de registro de candidatura, o sistema Candex do Tribunal Superior Eleitoral, que faz o registro de candidatura online, você vai ter que lançar a ata da eleição de Senado de uma convenção estadual e fazer um outro lançamento de uma outra ata da eleição municipal, entendendo que a eleição municipal, se você for atuar nos 141 municípios, você tem 141 atas de 33 partidos, se não me falha a memória aqui, são 33 partidos 33. Aptos a lançar candidaturas no estado como um todo. Então, são eleições distintas. E a gente não pode esquecer que a eleição suplementar ao Senado, ela não é uma eleição de 2020. Ela é um resto da eleição de 2018. Então, assim, a eleição suplementar ao Senado, ela tapa o buraco que criou-se em relação a um cargo de senador para o estado de Mato Grosso, face à cassação da senadora Selma Arruda. Então, assim, são eleições distintas, acredito que prestações de contas distintas, e aí vai. Estou me alongando. Aí cabe uma pergunta na sua questão. No caso da eleição suplementar, a regra estabelecida para aglomeração de partidos, apoio e coligação 2018 é diferente de 2020. A eleição suplementar, ela obedece à legislação
vigente em 2018, ou ela pode ser adaptada aqui de 2020? E como que fica em termos, porque é o seguinte, existe uma outra relação, cultura versus legislação. Tá? Nós tínhamos a cultura da coligação. A maioria dos vereadores, dos candidatos a vereadores, não vão ter muita clareza dessa questão. Como que fica a questão da fidelidade partidária, sendo que alguns partidos eles não vão ter candidatos a prefeito. Outros vão ter, mas o candidato a prefeito não tem a projeção necessária. O cara, durante o mandato, durante a eleição, claramente pula de um lado para o outro. Como vai ser lidar com essa conjuntura? Eu vou abordar primeiro a questão sanitária. A emenda constitucional número 107, que foi a emenda constitucional que definiu a prorrogação das eleições para o dia 15 de novembro, alterando todo o calendário eleitoral, ela estabelece aí no seu artigo 1º, parágrafo 4º, o seguinte: no caso de as condições sanitárias de um estado ou município não permitirem a realização das eleições nas datas previstas, o Congresso Nacional, por provocação do Tribunal Superior Eleitoral, instruída com manifestação da Autoridade Sanitária Nacional, entenda-se Ministério da Saúde, e após parecer da comissão mista, né, do Congresso Nacional, vai definir se pode ou não prorrogar a eleição naquele município que, por acaso, tiver um problema de condição sanitária grave, de risco altíssimo, né, muito alto, né? E a própria emenda constitucional ela também atribuiu ao Tribunal Superior Eleitoral, lá no parágrafo 5º, que o TSE pode, e o TSE já vem fazendo isso, estabelecer modificações em relação aos programas de computador, em relação à logística, e o próprio André, que é assessor de planejamento do tribunal, sabe disso. Eles têm uma coisa muito diferenciada, por exemplo, eles têm prazo para fazer a carga das urnas para distribuir em todas as zonas eleitorais, né? Dos 141 municípios, salvo engano, são... me ajuda aí, André. Quantas zonas eleitorais? Quantos locais de votação? Nós temos 57 zonas eleitorais. Isso. E hoje nós temos 1.478 locais de votação. Então, assim, quando eu falo 1.400... são 5 mil, né? 1.478. Quanto? 1.478 locais de votação no estado. Não, urnas. O João perguntou quantas urnas seriam. Em torno de 30 mil urnas nós temos. A gente precisa fazer a preparação. Então, essa logística que o tribunal vai fazer, né, e já vai fazer, não. O tribunal está se preparando para isso desde janeiro. Né? Eu sei porque visito a Secretaria de Informática, o depósito das urnas lá embaixo da Casa da Democracia. Como professor, eu sempre levava os estudantes para poder conhecer aquele local. Então, assim, o Tribunal Superior tem autorização constitucional dada pela emenda constitucional 107 para fazer alguns ajustes. Por exemplo, a ampliação do horário de abertura das urnas, que sempre foi às 8 horas e agora serão às 7 horas, né, André? Isso, vai começar, né, às 7 da manhã. Na verdade, houve uma discussão prévia, né, em nível nacional, justamente em função da necessidade de se ampliar o período de votação. Tudo isso visando questão sanitária, né? Isso, perfeito, exatamente. Só me permite entrar com o André aí, porque abriu uma... para a gente não perder a linha. André, na dia da votação, mesários, em plena pandemia, como vocês estão prevendo que vai ter problema? Vai ter gente suficiente? Não vai ter problema nenhum? Como vocês estão prevendo isso? Então, eu vou entrar nesse assunto só para concluir um pouquinho a linha anterior. Nós tínhamos realmente, né, essa discussão em nível nacional de aumentar o período de votação, mas em razão de algumas restrições, né, de alguns estados, realmente não foi possível nós prolongarmos após as 17 horas o período de votação, né? Um dos casos, inclusive aqui no próprio Mato Grosso, né, que nós temos locais de difícil acesso, em que a urna só chega através, né, de aeronaves, e a aeronave ela só
pode levantar voo desses locais, né, de difícil acesso, enquanto houver luz solar, né? Então, isso foi passado para o nosso presidente do TSE, outras restrições também houveram, e ficou definido, então, se não dá para dilatar no período vespertino, então que adiantasse no período matutino em 1 hora. Então, hoje, o período de votação se dará das 7 da manhã às 17 horas, né? O TSE, inclusive, orienta, né, que o horário, né, preferencial, não é obrigatório, para, né, os idosos se dará das 7 da manhã às 10 da manhã. Então, ou seja, vai ter todo um aparato preparado, né, para esse grupo de risco. Tá? Em relação aos mesários, né, nós já temos realmente uma preparação prévia. Nós já tínhamos um plano nosso específico aqui no Mato Grosso para atendimento dessa demanda, mas houve, né, um tratamento especial em nível nacional por parte do TSE. Então, o TSE avocou essa responsabilidade de levantar os equipamentos, né, de proteção para o fornecimento aos mesários. Então, a gente vai ter face shield, as máscaras, luva, né, para os mesários, álcool 70, tanto para os mesários quanto para os eleitores, né, e nós estamos, inclusive, em paralelo a isso, né, trabalhando no sentido de uma logística de orientação, né, em marcação nos locais de votação, né, para resguardar um distanciamento mínimo entre os eleitores, né, e no sentido também de evitar a aglomeração. Tá? Então, esse está sendo assim o arcabouço de cuidados, né? Inclusive, a gente vai fazer um trabalho, né, de propaganda nesse sentido, e em paralelo a isso, né, justamente nessa preocupação, né, que nós temos realmente da evasão de mesários, nós estamos atuando muito fortemente na campanha de mesários voluntários. Então, a gente está realmente trabalhando, até nós já temos algumas propagandas que o próprio TSE está encampando em nível nacional, trazendo, né, o renomado doutor Drauzio Varela, né, fazendo esse chamado, né, para os eleitores, né, poderem se cadastrar como mesário voluntário. Em paralelo a isso, no Mato Grosso, estamos fazendo, né, assim, parcerias com as universidades, né, para trazermos os alunos também, para poder trabalhar como mesário voluntário, né, e isso vai contar como carga horária, né, de estágio, e também junto aos servidores públicos. Então, assim, o nosso foco é garantir a segurança, né, dos nossos mesários e também atuar justamente na campanha de mesário voluntário. Esse é o nosso foco nesse sentido. André, nós temos... André, e como que vai ficar a ordem da votação nas urnas? Já tem essa definição? É Senado, prefeito? Como que vai ficar? Então, eu não tenho agora que é a resposta, tá? Mas, assim, pela ordem, né, que já estava sendo discutida, seria, primeiramente, né, a eleição, no caso municipal, e, na sequência, a votação para o Senado. Só a ordem de prefeito e vereador, realmente, que eu não teria essa resposta. Entendi. Eu também quero fazer uma pergunta para o doutor Hélio. Doutor Hélio, os candidatos que estão inelegíveis até o dia 4 de outubro, o senhor acredita que eles foram beneficiados com esse adiamento da eleição? Sim, concretamente. Quem estava inelegível até dia 4 de outubro, com certeza foi muito beneficiado, porque ele está agora elegível. Por quê? Veja a situação. Quando que a gente avalia a condição de restrição ao direito político positivo, né? A gente chama de direito político negativo. A gente avalia no registro de candidatura. Só que tem uma tese que já é aceita, que se chama-se condição
superveniente que afasta a inelegibilidade. Ou seja, vamos supor que o registro é do dia 16 de setembro ao dia 26 de setembro. A minha inelegibilidade é até 4 de outubro. Né? Eu, dia 26 de setembro, protocolo meu requerimento de registro de candidatura. Né? E aí, eu estou inelegível até o dia 4 de outubro. Ou seja, quando eu tenho que analisar a minha condição de inelegibilidade na data do registro. Ora, então, no dia 26 de setembro, eu estou inelegível. Ok. Só que, no dia da eleição, eu estarei elegível. Porque a minha inelegibilidade cessava dia 4 de outubro. E aí você tem uma situação que é uma causa superveniente que afasta a inelegibilidade para condicionar o direito político positivo do cidadão a participar daquele pleito. É uma situação, uma discussão muito técnico-jurídica, tem entendimentos contrários, não está estabelecido isso em lei, né? Mas pode sim causar uma situação aí que beneficiou algumas pessoas concretamente, sim, né? Essas pessoas provavelmente vão ser beneficiadas, né? E aí podem estar se colocando na disputa e tal. Então tem uma série de questões que podem ser analisadas, mas isso a gente só pode falar em tese, que na verdade tem que se olhar no caso concreto quais são as reais condições de direitos políticos positivos ou a presença de direitos políticos negativos, que são a suspensão dos direitos políticos, a perda dos direitos políticos e qualquer tipo de inelegibilidade, bem como a ausência de quitação eleitoral. Ô, João, nós temos mais 5 minutos para poder finalizar, que o Zoom ele finaliza em 40 minutos. Aí deixar aberto para você finalizar. Não, vamos deixar para o doutor André, doutor Hélio, fazer as considerações finais. Doutor André, o que nós não perguntamos, o senhor gostaria de informar a população? E para o Hélio, eu gostaria que ele falasse o que ele espera aí das convenções e da questão da propaganda eleitoral eletrônica, que deve superar a propaganda física. Não sei se na prática a cultura vai funcionar assim. E agradecer os dois por essa participação. Então, na verdade, eu gostaria, né, de complementar uma informação que é realmente relevante para essas eleições, é que justamente visando, né, a segurança sanitária, né, a Justiça Eleitoral, né, decidiu por não ter a coleta biométrica para esse período eleitoral. Né? Então, a gente vai evitar realmente mais uma situação de risco, né, que seria justamente o contato, né, com o leitor biométrico. Então, a Justiça Eleitoral realmente decidiu por mitigar mais esse risco de contaminação. Né? E, assim, finalizo, na verdade, conclamando, né, os nossos eleitores a aderir, né, ao voluntariado, né, que venha realmente contribuir, né, com a democracia brasileira através, né, do voluntariado, trabalhar como mesário voluntário. Para quem atua como mesário voluntário, tenha realmente, né, algumas vantagens em alguns concursos públicos, né, desde que esteja previsto no edital. Ele entra como um dos critérios de desempate, certo? Para servidor público e trabalhador na iniciativa privada, para cada dia trabalhado, você tem 2 dias de folga, né? Então, nesse sentido, a gente gostaria realmente de conclamar e realmente, assim, as eleições no Mato Grosso, elas digamos assim, é o maior movimento de logística do Estado, né? Além de toda a questão realmente da nossa extensão, nós mobilizamos aproximadamente 40 mil pessoas nesse dia, né? Entre mesários, entre autoridades judiciais, servidores, né? E forças de segurança. Então, assim, nesse sentido, a gente gostaria realmente de reforçar o nosso convite a se juntar à Justiça Eleitoral nesse período. Muito obrigado. Obrigado. Primeiramente, agradecer aí o portal Agora Mato Grosso, que propiciou, nos fez o convite para falar de direito eleitoral, uma coisa que eu sou apaixonado há muitos anos. Em relação às convenções, a gente acredita que a novidade serão as convenções virtuais.
O pessoal do interior, principalmente as cidades pequenas, está tendo muita dificuldade em como realizar essa convenção virtual. Provavelmente vão acabar fazendo uma misto ali de respeitamos 1,5 metro de todo mundo, mas vamos lá votar. Acredito que vai ser isso, mas a gente tem que ver. Hoje, dia 31 de agosto, inicia-se o prazo para se fazer as convenções que vão até dia 16 de setembro. Em relação à propaganda, João, eu reputo aí que o WhatsApp continua sendo a terra sem lei, cabendo responsabilizar quem transmite, mas não conseguindo ainda individualizar quem produziu a peça injuriosa, ofensiva, caluniosa, né? É muito difícil você identificar quem fez a peça, quem fez a agressão, quem criou aquele meme que ofende a honra, agride institutos muito caros à Constituição brasileira e aos direitos humanos. Mas, assim, vamos responsabilizar quem compartilhar. Então, assim, eu não criei, mas eu compartilhei, responsabilização penal, responsabilização eleitoral com aplicação de multas. Lembrando que as multas vão de 5 a 25 mil reais por propaganda extemporânea e ainda a responsabilização para os rádio, TVs e outros canais que, no período de eleição, podem vir a sofrer multas de 23 mil reais a 103 mil reais se descumprirem a legislação. Então, fica o alerta. Essa a grande novidade da eleição vai ser como identificar aqueles que falseiam e que agridem o processo democrático. Muito obrigado a todos e ficamos à disposição. Ok, muito obrigada a todos e bom dia.